o chefe de cozinha que contou que a apresentadora o envergonhou na TV. A gente está falando do Esdras de Lúcia, que contou nas redes sociais que se sentiu envergonhado com o comportamento da apresentadora Cláudia Tenório durante a participação dele no programa Vida Melhor na Rede Viva. O que aconteceu? Na última terça-feira, o Esdras compartilhou um compilado de vídeos no Instagram da participação dele no Vida Melhor, e a Cláudia erra o nome dele, se mostra impaciente e o interrompe, tentando corrigi-lo no preparo da receita ali, que era um mousse de abacaxi sem açúcar, voltado para diabéticos. Ao longo da participação, a apresentadora pede para o chefe tocar a receita, enquanto entra um musical fazendo deboche, dizendo: quem sabe faz ao vivo, disse ela. Ao fim, Cláudia experimenta o prato, fazendo caras e bocas, e encerra o quadro culinário gesticulando como se estivesse cansada do Esdras. No desabafo, o Esdras diz ter ficado envergonhado com as atitudes da apresentadora e chateado que a receita voltada aos diabéticos foi tratada com desdém. E a gente tem um VT do Esdras. Roda aí, por favor, Paulinho. Fala, galera. Tô aqui vindo trocar uma ideia rápida com vocês. Seguinte, acabei de participar de um programa em que a gente faz toda a correria de comprar os ingredientes, fazer a receita, etc. E eu fui apresentar. No entanto, a apresentadora do programa queria, tipo, me dar aula, tá ligado? Foi uma sensação horrorosa, tipo, meu... Ela não só queria me dar aula, tipo assim, como ela não teve paciência nenhuma comigo, ao vivo, assim, saca, cara? Tipo, Patrícia Poeta e Manuel Soares, sabe, ainda, tipo, entrou pro outro quadro, foi fazer mexendo, debochou da minha cara, tipo, mano, não fala nada, tá ligado? Tipo, você vai tentar falar alguma coisa, é mimimi, né? Tipo, mas será que se eu fosse branco, eu me trataria desse mesmo jeito? Que desrespeito com as pessoas, sabe? Acho que, enfim, tô envergonhado, mas não sou eu que tenho que pedir desculpas pros telespectadores, né? Espero que a Rede Vida, enfim, e os anunciantes desse programa possam fazer alguma coisa, porque isso é ridículo. Enquanto tiver gente no mundo que se acha no direito de tratar outro semelhante desse jeito, sabe? Com desdém, com desrespeito, com arrogância, nada vai mudar nesse país. Continua sempre a mesma coisa. Eu acho completamente... Deixa eu só falar aqui rapidinho um negocinho. A Cláudia Tenório ainda não se manifestou nas redes e desativou os comentários no Instagram. Na edição de hoje do programa, a apresentadora alegou estar sendo vítima de uma grande injustiça, sem mencionar o nome do Esdras, e pediu para que os telespectadores rezem por ela. Olha só, Fifito, o que ela falou. Eu sempre tive o hábito, e não vai ser diferente, de ser transparente com você, meu telespectador. Hoje é um dia muito delicado para mim. Eu fui vítima, posso dizer assim, de uma grande e profunda injustiça. Eu tô com o coração partido. Não sei se você já passou por isso, mas quando você se envolve numa situação de injustiça, você sofre. Ah, mesmo, não me diga. O que tenho vivido de ontem para agora é pura injustiça. Tenho 12 anos apresentando o programa na Rede Vida e todo mundo que trabalha comigo ou me assiste conhece o meu jeito de agir. E aí o Esdras, enfim, gravou um outro vídeo rebatendo as declarações da apresentadora e tudo mais, e revelou que recebeu uma ligação da comunicadora, mas que desligou porque a chamada foi realizada a partir de um número privado. Procurado por Splash, o canal e a apresentadora não retornaram contato até o momento, mas o espaço permanece aberto. Desculpa ter te interrompido, Fefito, pode falar. Não, eu acho completamente inadmissível o comportamento dela, completamente lamentável, e eu acho mais lamentável ainda que nessa manifestação que ela fez no programa dela, ela não saiba reconhecer o erro dela. Porque errar é humano, mas insistir no erro é de uma burrice tamanha. Sim. Ela não foi vítima de uma injustiça, gente. A gente, vendo o vídeo, a gente vê claramente que ela debocha dele. Quando ela acaba o quadro e faz como se estivesse cansada dele, é de uma falta de respeito gigantesca, assim. De uma falta de respeito gigantesca. E o deboche dela o tempo todo durante a receita. Cara, o chefe nesse tipo de programa, ele não é pago pra ir nesse tipo de programa. Ele que leva os próprios ingredientes, ou seja, ele tem que comprar os ingredientes, ele que tem que bancar a própria ida pra esse tipo de programa. Então ele tá fazendo um favor à apresentadora. E aí, ela trata ele desse jeito, eu fico assim, completamente chocado. Eu não acho que ela foi vítima de injustiça nenhuma. A injustiça é ela não reconhecer o erro e ainda depositar na religião, tipo, porque Deus me usa como instrumento, qualquer coisa parecida que ela fala, e rezem por mim. Gente, não, gente, se for pra rezar por alguém, eu vou rezar pro Esdras superar esse trauma, isso sim. Sabe uma coisa que me deixa embasbacada? É a justificativa do eu tenho 12 anos de profissão. Meu amor, você poderia ter 300 se você não aprender o mínimo, que é, primeiro, respeitar uma pessoa, né? Não só como pessoa, mas como um profissional que está ali
como você acabou de dizer, te ajudando, porque ele não tinha nenhuma obrigação de estar ali, né? Tá fazendo, leva todas as coisas e faz o trabalho dele, entendeu? O cara tá ali para vocês terem uma parceria, mesmo que momentânea. Se você não sabe tratar uma pessoa que tá te ajudando com educação e respeito, de que adianta você trabalhar 12 anos? Você podia ser apresentadora, você podia ser o que fosse. Tem 12 anos numa profissão e não sabe fazer o mínimo, então não adianta de nada. Porque isso fala muito mais sobre ela do que sobre ele. E quando ele fala, achei muito curioso quando ele fala, se eu falar alguma coisa vai ser mimimi, né? Porque ele já sabe que as pessoas vão dizer, nossa, você está sendo muito radical, mas ela não te tratou dessa maneira. E ela corrobora com isso quando ela se diz vítima de uma situação que ela mesma causou. Porque ele estava ali para fazer o trabalho dele, ele foi desrespeitado, entendeu? Ele não tiveram o mínimo de cuidado com ele, e ela que se diz vítima de uma injustiça. Quando a gente sabe que ele mesmo falou, se eu fosse um chefe branco, será que eu seria tratado dessa maneira? Ele trouxe um questionamento muito pertinente, mas que para algumas pessoas vai sim ser visto como mimimi, porque, né, as pessoas não querem conversar sobre racismo no Brasil, acham que é uma coisa que não existe, tratam como se fosse o bicho-papão que está escondido dentro de um armário, mas o cara estava ali, as pessoas ficam, a gente tem que ocupar espaços. A que custo esses espaços vão ser ocupados? De que adianta você colocar uma pessoa preta na televisão se você não tem o mínimo de preparo, se os profissionais envolvidos nesse mesmo trabalho não têm o mínimo de profissionalismo e de respeito para tratar uma pessoa preta? Ah, mas ele podia ser branco e ser tratado da mesma maneira. Justamente. Ela não teve profissionalismo. E ele estava ali para fazer o trabalho dele. E aí se vê numa situação, nem a receita ele pôde passar, ainda ficou chateado por isso, porque ele estava ali para fazer o trabalho dele e foi desrespeitado dessa maneira. É inadmissível, ainda bem com esse papo de... Exatamente. Rezem por mim e me poupa. Ah, me poupa, entendeu? Não tenho paciência, não. Eu acho muito chocante que ela considere que ela foi alvo de uma injustiça e não consiga perceber que, além de tudo, nessa balança, há uma relação de poder. O programa é dela, ele é convidado. Quando ela constrange alguém na casa dela, porque o programa é uma extensão da casa dela, né? Quando ela constrange alguém na casa dela, é muito óbvio que essa pessoa está em desvantagem, num ambiente que não é o ambiente dela. Que isso vai soar como uma humilhação, e foi humilhante para ele. Chefe nenhum precisa passar por isso, gente. Acho bizarro, e eu acho mais bizarro ainda que ela não tenha se tocado de que ela fez uma grande bobagem mesmo, assim. É completamente lamentável, entendo que ela tenha seus fãs, que ela tenha 12 anos de carreira, mas assim, as pessoas podem ter 50 anos de carreira e erram, e quando erram elas têm que admitir, não é um problema.